Carlos Lemos é um dos mais importantes arquitetos do Brasil. Em entrevista ao repórter Eco, ele deu uma aula sobre a necessidade de se preservar o patrimônio arquitetônico, histórico e cultural do país. O casarão do bairro de Higienópolis, de 1902, é uma das últimas construções em estilo Art Nouveau da capital paulista. Essa arte nova se revela nas linhas retas da fachada. No interior, pinturas restauradas da produção de café, que enriqueceu famílias, como a que ergueu o palacete. A curiosidade é que os moradores da chamada Vila Penteado não cultivavam o grão, fabricavam os sacos de juta usados para exportá-lo. Doado à USP, a Universidade de São Paulo, em 1949, é sede da pós-graduação da FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O professor Carlos Lemos conhece a história dessa e de muitas outras construções. Há quase 60 anos, se dedica ao ensino e à preservação da memória cultural de São Paulo. É arquiteto, historiador e artista plástico. Autor das crônicas e ensaios do livro Da Taipa ao Concreto, ele explica o que é patrimônio histórico. É um setor do patrimônio cultural de uma sociedade. Porque existe patrimônio artístico, patrimônio musical, patrimônio de dinheiro. Tem vários patrimônios. E um deles é o histórico, que abrange edifícios, construções de séculos passados. Ou construções até modernas onde ocorreram eventos de interesse de alto gabarito, vamos dizer, de alta importância em relação à vida social nossa. Onde é que entra o meio ambiente nessa história de patrimônio? Se a gente retroceder no tempo, a gente entende melhor isso. Uma sociedade sobrevive num meio ambiente. E para essa garantia dessa sobrevivência, ela usa o quê? Os recursos desse meio ambiente. Desde o tempo das cavernas, o homem primitivo já cortava pedra, talhava pedra para fazer um machado, uma lança. O nosso índio, já quando foi descoberto o Brasil, já tinha sua casa organizada, sua oca, tinha sua língua, tinha seus instrumentos. A atuação do arquiteto Carlos Lemos foi fundamental para evitar que esta escola, a primeira para a formação de professores na capital paulista, inaugurada no fim do século XIX, fosse demolida para dar espaço à construção da estação da Praça da República do metrô. O prédio foi tombado pelo patrimônio histórico e hoje funciona aqui a Secretaria Estadual da Educação. Pela chamada Escola Normal Caetano de Campos, passaram personalidades como a poeta Cecília Meirelles e o escritor Mário de Andrade. Na época, o arquiteto era chefe da seção de estudos e tombamentos do CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. Ele ressalta que não agia sozinho, mas participava de movimentos que também evitaram, por exemplo, que a Igreja de São Cristóvão, o primeiro seminário para a formação de padres da capital, na Avenida Tiradentes, fosse ao chão. Ou que fosse erguido um shopping dentro da Estação da Luz, a primeira estação de ferro feita para escoar a produção de café do interior de São Paulo para o Porto de Santos. Carlos Lemos foi chefe do escritório do arquiteto Oscar Niemeyer, quando um dos prédios símbolos de São Paulo, o Copan, foi construído. O que me valeu mesmo foi o aprendizado, a profissão. Eu aprendi a ser arquiteto de verdade, a detalhar, construir, fazer coisas. Porque antes do Copan, quando se falava em edifícios grandiosos da cidade, se falava o Martinelli. O Martinelli, por exemplo, tinha o cinema, tinha hotel, tinha apartamentos, tinha escritórios. O Copan foi exatamente isso. Foi imaginado como um grande centro de atração turística. E por que é importante manter o patrimônio histórico e cultural? Para ficar resguardado como testemunha, como marca de um tempo que já se foi. Agora,
Há de se ter muito critério, não vamos começar a guardar tudo, guardar todas as construções. A gente, antigamente, a partir do século XIX, só se guardava bens culturais da igreja ou do poder. Enfim, se guardou muita coisa da classe dominante, mas da classe média, do pobre, nunca se guardou nada. Em São Paulo, ele também participou do tombamento da Vila Economizadora, o conjunto de casas do início do século XX, habitado pela classe trabalhadora, abrigou muitos imigrantes italianos. O professor afirma que no Brasil, tratamos mal o patrimônio cultural. Não somos educados para entender o valor que ele tem. Sou testemunho ocular de flagrantes abandonos de coisas tombadas justamente para que elas caíssem, para livrar o terreno, para poder ser vendido. Aos jovens, aconselha a instrução por meio dos livros, mas lembra que não deixem de observar de perto a realidade para encontrar soluções para os problemas que vão enfrentar. Tem que levar a sério a profissão no sentido de nunca esmorecer no sentido de procurar a perfeição. Sempre procurar ser correto ou honesto intelectualmente falando. E daí o fato de eu ter fugido várias vezes da arquitetura racional de concreto armado ou de aço para fazer casas de tijolo foram de acordo com os recursos do meio ambiente e conforme o bolso de cada um deles. E a gente encerra hoje com o pensamento do economista e professor da Universidade de São Paulo, Ricardo Abramovay. Tem vários livros publicados, entre eles Muito Além da Economia Verde. A economia global tem que se reinventar, porque já não basta gerar empregos, pagar impostos e criar produtos. A nova economia deverá prover bem-estar às pessoas para que o futuro não seja espartano por causa dos limites do planeta. Repórter Eco, até o próximo programa. Tchau!